Olá, amados, graça e paz, louvado, santificado, exaltado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia até aqui nos sustentou o Senhor, que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai, está com poder e autoridade sobre os seus ombros. Está como que de pé, como quem pisa uva nos lagares. Tempos de apostasia, de esfriamento, tempos de indignação. A Bíblia nos fala no livro de Esther, ali quando a sua mulher Vasti não quis se apresentar diante do rei durante a festa, e ali quando ele tomou conselho com seus conselheiros, a Bíblia diz que ele ficou indignado, Ele destituiu Vasti e fez uma eleição para uma nova rainha, onde ele escolhe Esther Hadassa, do qual Deus levanta Mardoqueu juntamente com ela e acaba sendo instrumentos para libertar o povo do qual o inimigo armou uma cilada para que matasse todos os judeus. Assim como vários heróis na fé que foram utilizados para libertar o povo, mas o grande líder, o grande profeta, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, Cristo, ungido de Deus, gerado no seio do Pai, do qual habitou com graça e com sabedoria, e por passar por morte de cruz, todo aquele que perseverar segundo ele é herdeiro em Deus e co-herdeiro em Cristo, filhos por adoção. Alcançamos a liberdade já não sendo escravos do mundo, não sendo escravos do mundo e aquilo que há no mundo. Porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não ama a Deus. Aquele que diz que odeia o seu irmão a qual vê, como podeis dizer que ama a Deus a qual não vê? Temos que andar segundo o amor, segundo a benevolência. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Assim como Mardoqueu venceu o mal pelo bem. A própria forca da qual lhe foi armado, o inimigo caiu na sua própria forca. E Deus transformou ali a maldição que tinha para ele em bênção, em benevolência. Ele foi honrado. Assim, todo aquele que está segundo a graça que opera em nós está livre de toda maldição, porque ele levou sobre si as nossas maldições, as nossas enfermidades, porque todo aquele que está escrito, todo aquele que é pendurado no madeiro está sobre maldição, é maldito. Nele não havia, e ele levou sobre si as nossas maldições. Ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Ele não podia ser tentado. Ele foi conduzido ao deserto e foi ali, levou sobre si as nossas tentações. Nós somos tentados pelos maus desejos. Através dele, ele nos livra do vil tentador, o consolador, o advogado, aquele que quando não
sabemos expressar como palavras, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é o advogado. E ainda temos o juiz que está sentado no trono, do qual Deus é a sua cabeça e Ele é a cabeça da unidade da fé. Daqueles que perseveram segundo o Espírito reto, inabalável, segundo a reverência, né? Porque a Bíblia diz que lá do alto Ele contempla todos os filhos de Adão. Nada passa desapercebido dos seus olhos. E Ele diz: vós sois aqueles que justificai a si mesmo. Vós sois aqueles que buscam honra e glória de homens. E se assim procede, nada, ele disse, nada sou. O Pai o glorificou, o Pai o justificou, assim como Ele nos justifica por aqueles que depositam a confiança nele. Aqueles que perseveram dia após dia segundo os atos de justiça, vigiando e orando sem cessar. Ele nos ensina sobre a perseverança na oração. Lembrai-vos da parábola do juiz iníquo, o juiz que não temia a Deus e nem a homens, e a viúva lhe importunava, porque para que julgasse a sua causa. Assim nós temos que persistir na oração, da qual o juiz diz: bem sei que não temo a Deus, a homens, mas porque esta me importuna, julgarei a sua causa. E quanto mais aqueles que fazem a vontade do Pai, do qual ele diz: este é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Aquele que faz a sua vontade, além de um amigo, ele é um irmão na diversidade. Jesus Cristo, o nosso Salvador, o qual alguns acham que seja tardio, ele assim o fará, ele cumprirá a promessa. Salvação, a vida eterna, porque a nossa necessidade do dia a dia ele tem nos acrescentado, né? Está escrito: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo lhe serás acrescentado. Clama a mim, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes, porque dele é o reino e a glória para todos sempre. Ele é eterno, almejamos aquilo que é eterno. Não vivemos com solicitude com esta vida. Ele nos ensina o que é mais para o corpo do que o alimento. Não vê os pássaros que não trabalham, não têm celeiro e nada lhe falta. Não vê os lírios no campo, que nem Salomão na sua maior glória se vestiu tão grandemente. Eles não têm, não fiam e nem tecem. O pai, o agricultor, cuida deles, quanto mais aqueles que são chamados de filhos, filhos por adoção através do único mediador entre Deus e homens, Jesus Cristo. E assim nós perseveramos sem a solicitude com esta vida. Nós somos aqueles que somos abençoados nas regiões celestiais através do Espírito de Cristo. Tudo o que nós pedimos em nome do Filho, o Pai assim o faz. Mas a Bíblia diz: não pedis segundo um coração enganoso, que faz muitos planos, mas não prevalece. Buscai a vontade do alto, né? Buscai o conhecer através do Espírito Santo, porque quando pedimos segundo o Espírito, Ele é aquele que tudo executa. Porque muitos pedem por motivações erradas e por isso não recebem. Muitos amodam segundo o padrão deste mundo, como ele está nos dizendo por esses dias. Acautelai-vos das falsas religiosidades, doutrinas hereges, meramente humanas, cerimoniais de purificações, lavar de mãos, que eram se faziam enquanto não chegou
a nova aliança, mas agora que chegou a nova aliança, cabe dar liberdade ao Espírito, e o Espírito opera em nós. Ele nos alimenta, Ele é o pão da vida. Nós compartilhamos todos os dias um maná que vem do alto dos céus. Porque se seu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. A água que é a palavra, que é viva e eficaz. Se encheres do interior da palavra, a boca vira uma fonte a jorrar. Através dela, a santificação e purificação, que é de dentro para fora. Purificações exteriores nada lhes acrescenta, como o próprio Jesus diz, vós por esta palavra já estáis limpos, purificados, portanto é necessário vos lavar os pés, porque se discutiam entre os filhos de Zebedeu quem seria o maior. Jesus disse, na verdade, o último profeta nascido do ventre de mulher foi João o Batista, aquele que recebeu autoridade no ventre da sua mãe por aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que o ungiu para ele anunciar o arrependimento. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Arrependei-vos. Ele apregoou com justiça, com equidade. Sabemos também que temos de vigiar da incredulidade, porque a sua bandeja repousou a sua cabeça repousou na bandeja da raposa, por conta da incredulidade, ao ir mandar os seus discípulos perguntarem aquele que ele viu, que o Pai o glorificou, este é meu filho amado, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Viu quando ele saiu da água e recebeu o batismo do Espírito Santo, e foi perguntar se era ele ou se haveria de haver outros. Por conta daquela prisão, ele se entregou à incredulidade. Lembrai-vos de Paulo e Silas, que por serem torturados ali, ao invés de murmurar, preferiram louvar e adorar, e as cadeias se romperam. Aleluia, sou glórias a Deus. Porque murmuração acaba sendo rebelião. Justamente por isso vem a ira do Cordeiro sobre os filhos da desobediência. Mas Jesus ali disse, ele lavou os seus pés, mostrando que aquele que é o maior era o menor aqui. Ele deu o exemplo de humildade, da dependência. Aquele que ele disse, aquele que quiser ser grande no reino dos céus é aquele que serve, é aquele que é o menor aqui na terra, aquele que veio para servir, assim como Jesus serviu. Ele disse, por acaso aquele que está na mesa não é o maior, mas ele compartilhava do maná, ele estava servindo eles, mostrando como ele nos ensina. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E assim nós devemos perseverar fazendo a benevolência, servindo o próximo, usando de compaixão, de misericórdia, porque bem-aventurados aqueles que usam da misericórdia, porque serão fartos. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, pois são fartos. Bem-aventurados aqueles que perseveram em súplica, em oração, segundo o Espírito Santo, manejando bem a palavra da verdade, tanto no ataque como na defesa, cingindo os lombos e a cintura com a verdade, couraça da justiça, vestindo do capacete da salvação,
usando o escudo da fé, do qual nós apagamos todos os dados inflamáveis do maligno. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo os atos de justiça, segundo a equidade, a imparcialidade, operando segundo o Espírito Santo, do qual ele nos mantém no amor. O amor é benigno, o amor tudo suporta, o amor sofre, nada nos afasta do amor que é eterno. Ainda que falasse a língua dos homens, dos anjos, sem amor é como um sino que ecoa, um prato que tine. Ainda que pegasse tudo que tem, vendesse, doasse aos pobres, sem amor nada seria. Fazei em oculto, do qual o Pai galardoa, fazei por amor, pela piedade, jamais com uma mente cauterizada, fazendo como fonte lucro, onde muitos naufragaram e destituídos estão da glória de Deus, porque perderam o temor, que é o princípio da sabedoria, e agora acreditam em suas próprias mentiras. Ainda que ofertasse o corpo para ser queimado, sem amor nada seria. Ainda que tivesse fé para transportar os montes, sem a caridade, sem a piedade, nada adianta. Tudo segundo o amor, a forma correta de operar os dons irrevogáveis. Porque obras e fé caminham juntas. Se naufraga nas obras de justiça, as suas primeiras obras já não são possíveis de o salvar, e naufragou na fé se agora está vivendo injustamente. E em mais um dia perseverante nas obras com a fé, da qual acompanha a nossa alma para o tribunal de Cristo, daquele dia e daquela hora que somente o Pai sabe, nem o Filho e nem os anjos. Um é o que planta, o outro é o que colhe. Os anjos são os ceifeiros. Jesus, feito um pouco menor do que os anjos, pela submissão do coração, se tornou mediador não somente entre homens e Deus, e também entre os anjos. Os anjos sobem e descem sobre ele. Aliança superior a dos anjos, superior dos sacerdotes. Pela fé se cumpre a lei, como ele sempre nos ensina. De maneira alguma a fé veio para anular a lei, ela é cumpridora da lei, mas aquilo que é antiquado, aquilo que era meramente doutrinas humanas, purificações exteriores, onde eram necessários vários sacrifícios, através dele é uma única oblação, um sangue que falou com mais veemência do que Abel, um sangue que falou superior até mesmo que os bodes, o sangue carmesim, a água que é a palavra transformada no vinho novo. E temos que ser vinho novo, porque se derrama o vinho novo sobre o odre velho, ele se rompe. Em mais um dia perseverante, segundo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador de nossa vida, do qual nós o confessamos publicamente todos os dias, e nos apresentamos de pé com um coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza, e nada gloriamos a não ser se tiver de gloriar em nossas fraquezas. Porque, como ele disse a Paulo a respeito daquele espinho na carne, a minha graça te basta, é na tua fraqueza que eu te aperfeiçoo. E assim ele nos renova dia após dia, e somos cumpridores da lei segundo a graça que opera em nós, porque aqueles que estão como obras da lei está cometido desacometido de desobedecer a todos os mandamentos. No final de dia, com graça e sabedoria a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.